Devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar mais ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Somos de Cristo. Devemos viver para Cristo. Quem é de Cristo, vive para Cristo. Mas quem é do diabo, vive para o diabo. Quem é de Cristo, vive para Cristo. Mas quem é do diabo, vive para o diabo. Eu, pastor Armandinho, sou de Cristo. Estou a viver para Cristo. Eu, pastor Armandinho, sou de Cristo. Estou a viver para Cristo. Irmãos amados, devemos viver para Cristo. Devemos viver para Cristo. Quem é de Cristo, vive para Cristo. Mas quem é do diabo, vive para o diabo. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. É mais importante. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. É mais importante, irmãos amados. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. É mais importante. É mais importante, irmãos amados. É mais importante acreditar na palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus. É mais importante. Satanás conhece a palavra de Deus, mas Satanás não obedece à palavra de Deus. Este é o problema do diabo, o pai da mentira. Satanás conhece a Bíblia Sagrada, mas não obedece à Bíblia Sagrada. Este é o problema do diabo. Irmãos amados, devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos obedecer a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. A mais importante é obedecer à palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. Obedecer a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Thank you, Jesus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, obedecer a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. O diabo conhece a Bíblia, mas o diabo não obedece à Bíblia. Este é o problema do diabo. O diabo conhece a Bíblia, mas o diabo não obedece à Bíblia. Devemos obedecer à Bíblia. Devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos obedecer a Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Devemos obedecer a Deus, a palavra de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Obedecer a Deus é mais importante. Devemos mais obedecer a Deus. Devemos mais obedecer a Deus. É mais importante.
devemos acreditar na palavra de Deus, que está escrito na Bíblia Sagrada. Devemos obedecer os mandamentos de Deus, que estão escritos na Bíblia Sagrada. É mais importante, irmãos amados. Falar de Deus não é viver de Deus, mas sim, viver de Deus é obedecer a palavra de Deus. Viver de Deus é obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer a Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos amados. É Ele que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos servir. Em espírito e em verdade. Jesus Cristo é tudo para nós. Irmãos amados, devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. E devemos obedecer a palavra de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É o ensinamento bíblico de dia de hoje com pastor Armandinho and Disciples of Christ. Álbum, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Shalom, irmãos, shalom a todos. Deus vos abençoe, irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Rei da Glória, o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Shalom, irmãos, shalom a todos. Deus vos abençoe.